Senhor. Hoje vamos falar sobre dom de línguas. A origem das línguas está em Gênesis 11. Esta origem foi uma sentença divina sobre os homens que construíram uma torre. Lembram da torre? A Torre de Babel. A intenção maligna do homem em fazer uma torre cujo cume alcançasse o céu era um desafio a uma ordem e aliança divina, chamada noêmica ou noética, a terceira aliança universal geral, que consistia em multiplicar, povoar e encher a terra, após cumprida a sentença do dilúvio. Foi também a soberba e a presunção do homem de alcançar a Deus com as forças de suas próprias mãos. Era o mais declarado intuito de estabelecer um governo que dominaria sobre a política, economia e religião, em vez de serem governados por Deus. Com a mesma intenção, o anticristo aparecerá nos finais dos tempos para estabelecer um governo assim. Lembremos bem que a origem foi sentença divina, e que esta não era o plano de Deus, pois a divisão das línguas tendem a separar as pessoas e a restringir o progresso no comércio, nas artes e na civilização. E o que para os homens era um portal para os deuses, se torna na Torre de Babel, que nada mais é que confusão, porque ali confundiu Deus não só a língua, mas todo o propósito do coração do homem. Deus dividiu as famílias, cada qual com linguagens diferentes, para que assim cumprisse toda a sua vontade. Dizem que a linguagem antediluviana poderia ter sido ideográfica ou pictográfica, ou seja, construída de uma série de desenhos transmitindo uma ideia, mas de antemão nós vemos Deus comunicar com o homem no jardim do Éden e a serpente falar com Eva, conspirando contra os conselhos divinos. Logo após o dilúvio, a linguagem mais antiga que temos conhecimento foi a de Acade, ou Acade, que vem a ser a divisão noroeste da antiga Babilônia. Palavras como Adão, Éden, sábado parecem ser acadianas e não hebraicas, surgindo possivelmente depois da própria divisão das línguas. Mas a verdade é que todos falavam a mesma língua, apesar de aprimorarem a comunicação com o passar do tempo. Em Gênesis 11:6 está escrito: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Surgiu então, irmãos, variedades de línguas, incluindo a própria língua hebraica, a partir da descendência de Sem, que era primogênito de Noé, e talvez a língua teve origem com seu quarto descendente e ancestral de Abraão, chamado de Eber, ou no inglês Iber, pois quando Abraão veio para Canaã, o próprio povo cananeu já falava essa língua. Por ocasião do cativeiro de Israel em 722 a.C., 1300 anos depois, os assírios com a sua política enfraqueceram a nação de Israel com a mistura destes com outros povos, o que resultou na dispersão dos israelitas para todas as nações. Em consequência, a língua, os costumes e a cultura de Israel ficou comprometida, e os dispersos já não mais regressaram ao seu país de origem. Então, todo Israel disperso ficou conhecido no mundo por judeu, pois a tribo de maior destaque, Judá, foi preservada por Deus no cativeiro babilônico, e um remanescente volta a Judá, Reino do Sul, para através deles trazer o Messias à terra, ainda que na volta contassem com representantes de todas as tribos. Em Atos dos Apóstolos 2, do verso 3 ao 4, em cumprimento de Joel 2:28, os discípulos foram batizados com os dons do Espírito Santo, sendo a língua o dom visível, manifesto sobre todos os discípulos, uns 120 discípulos. A língua, portanto, era uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Estas línguas eram línguas de outras nações, pelo menos 16 nações estavam ali, na festa de Pentecostes, ouvindo os discípulos glorificarem a Deus em suas próprias línguas, de forma que ficaram atônitos e perplexos naquele dia. Quem eram os habitantes destas nações que estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém? Ora,
eram os judeus da dispersão do cativeiro assírio, que vinham a Jerusalém para participarem da festa de Pentecostes. E todos puderam ver os discípulos falarem nas suas línguas pátrias, ou seja, nos países em que viviam. Logo, esta língua não era outra senão língua de outras nações. A igreja primitiva ou nascente tinha necessidade não só de dom de línguas, mas de dons como hospitalidade, evangelismo, profecia, conforme Joel 2:28, conhecimento, fé e etc. E o fato destes dons, ainda que não fossem visíveis, não significa dizer que naquela reunião muitos não receberam estes dons. Hoje existe uma idolatria em torno do dom de língua, tanto quanto nos tempos de Paulo e a igreja de Corinto. Paulo advertiu os coríntios quanto a esse dom, dizendo ser a profecia superior às línguas, e que preferia falar 5 palavras inteligíveis do que 10.000 em outras línguas, visto ser Paulo um poliglota. Pois não há edificação na língua, irmãos, isto no âmbito da igreja, a não ser que esta seja interpretada. E os irmãos vão ver que a autoedificação, porém, não é o pensamento nem o propósito de Deus para a igreja. Deus não concede dons para que o indivíduo edifique a si mesmo, a não ser que fossem interpretadas, como disse isto no âmbito da igreja. A língua é colocada junto com a oração e o louvor, serve para a edificação própria, ainda que quem ora em língua, o espírito ora de fato, mas a mente fica infrutífera, pois não sabe o que falou. Em 1 de Coríntios 14, 13 ao verso 19, está escrito: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Verso 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Verso 16: e, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Verso 18: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Verso 19: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então Paulo aqui preferia falar 5 palavras inteligíveis do que 1.000 palavras em outras línguas. Se na igreja não tiver ordem e decência, os próprios dons servem para escandalizar a mesma. A Bíblia diz no versículo 23 do mesmo capítulo a seguinte frase: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? No verso 24 continua: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido, e por todos julgado. Verso 25: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. No entanto, irmãos, não devemos proibir o falar em língua na igreja, porém que seja feito com decência e ordem, conforme versos 39 e 40 do mesmo capítulo. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre as heresias que envolvem esse tema do dom de línguas. Dizem alguns que se você não fala em língua, você não foi batizado com o Espírito Santo. E infelizmente isso aqui é doutrina pregado nas várias denominações, várias igrejas. Nós podemos refutar dizendo que o batismo com o Espírito Santo é a evidência de variedades de dons, e não só o de língua. Romanos 12, do verso 6 ao 8, se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar comigo,
né? Romanos 12, do verso 6 ao 8. O que diz Romanos 12, do verso 6 ao 8? Lá diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Olha aqui, aparece até a contribuição, o dom da contribuição, Deus dá para alguns. Isso é uma realidade que nós vimos hoje. Para contribuir com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Né? Então você vai ver aí que são variedades de dons. Em 1 Coríntios 12, 4, 11, também vamos ler juntos. 1 Coríntios 12, 4, 11. Se você tiver com a sua Bíblia e abra, vamos participar da leitura bíblica para entendermos estas passagens da palavra de Deus. Diz assim: ora, os dons são diversos, como eu já disse, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós vamos ver também do verso 28 ao 31 que Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E no verso 29 vem a pergunta interessante, né? Diz assim: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? E têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amados ouvintes, nós sabemos aqui, amados irmãos, que nem todos têm o mesmo dom. E se apenas o dom de línguas é o batismo com o Espírito Santo, daí é achar que o dom que na relação de Paulo está em lugar ínfimo, ou seja, é um dos menores dons que a Bíblia fala sobre ele, porque edifica senão a si próprio, não é? Que é sinônimo do batismo com o Espírito Santo. Isso não é verdade, porque são variedades de dons e nem todos falarão novas línguas. Nem todos falarão. É um dom como qualquer outro. E, por incrível que pareça, né, o próprio Paulo diz aqui: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Se Paulo diz que tem dons melhores, evidentemente existem dons inferiores. A língua, como disse, está em lugar ínfimo na relação de dons apresentados por Paulo. Paulo aconselha a progredir nos dons espirituais, visto que o desejo dos coríntios era de edificar a igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Isso está escrito lá no verso 12 do capítulo 14 e no verso 13. Então, é progredir nos dons, não apenas falar em língua, mas buscar a interpretação para que possa também edificar a igreja, não somente a si mesmo. Devido às igrejas com seu hábito e vício de dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em língua, a pessoa não procura nem mesmo progredir no dom, por pensar ter um dom sinônimo do batismo com o Espírito Santo e se achar superior. Muitas vezes, quem fala em língua se acha superior, justamente com este vício que as igrejas têm hoje de dizer que o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Isso não é verdade.
O dom de línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo e que é aconselhado a progredir nesse dom para que edifique a igreja, porque senão edifica somente a si próprio. Eu sei que isso não é o caso de todos e não estou aqui generalizando ninguém, mas é o pensamento de muitos, porque as próprias igrejas, as denominações, têm ministrado este falso ensino. Então, o que nós concluímos é que não é sinônimo, mas uma das evidências do batismo com o Espírito Santo e, infelizmente, um dos menores dons, que se não buscar a interpretação, vai edificar somente a si mesmo. Mas é maravilhoso, é um dom como os outros e, com certeza, é um dom maravilhoso, né? Que nós, se Deus quiser dar, é maravilhoso às pessoas que recebem esse dom. É um dom como outro qualquer, que recebe o batismo com o Espírito Santo. Outra heresia, amados irmãos, dizem que quem fala em língua dos anjos. Ora, nós vamos refutar isso aqui. Não existe na Bíblia nenhuma passagem dizendo isso. O que dizem em 1 Coríntios 13:1 é uma conjectura, uma suposição. Paulo jamais falou língua dos anjos, visto ser os anjos uma outra ordem da criação de Deus. E todas as vezes que até mesmo o anjo do Senhor materializou-se em homem no Antigo Testamento, ele comunicou com o homem na língua inteligível do homem. O homem entendia aquilo que os anjos falavam quando esses se materializavam. Assim como Paulo, ele não transportou montes pela fé. Veja que tudo isso é uma conjectura. Assim como não distribuiu todos os seus bens entre os pobres, não entregou seu corpo para ser queimado, então tudo isso é uma conjectura, uma suposição. Como disse, irmãos, a língua é estranha para aquele que é estrangeiro. Mas se a pessoa que for de uma nação que confere com a língua falada, ele interpretará logicamente a fala. Dizem que quando Jesus falou com o Pai na cruz, os soldados romanos não interpretaram. Pelo contrário, eles diziam que Jesus chamava por Elias. Sabe o que significa Elias? Jeová é o meu Deus, ou cujo Deus é Jeová. E Jesus de fato dizia, Eli, Eli, ou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Justamente o significado da palavra Elias que os soldados romanos estavam ouvindo Jesus clamar e diziam que ele chamava por Elias, porque Elias significa Jeová é o meu Deus. E Jesus disse isso, meu Deus, ou Deus meu. A ordem não altera aqui o fator, né? Então vamos ver aí que eles entenderam sim o que Jesus estava falando ao Pai. Era uma língua inteligível, tanto o hebraico como o aramaico naqueles dias. Dizem que se é língua dos anjos ninguém entende. Olha aqui, uma outra heresia. Dizem que se é língua dos anjos ninguém entende, sequer Satanás, mas somente Deus. Vamos refutar também. Por quê? Porque se é língua de anjo, como Satanás não entende? Ele não deixou de ser anjo. Não é mais um anjo de luz, evidente, mas é anjo, um anjo mau. E como classificação da ordem angelical, ele chegou a ser um querubim, o que ele não é mais, logicamente, mas não deixou de ser anjo. É um anjo mau. Em 1 de Jó, ou melhor, no primeiro capítulo de Jó, Satanás aparece junto aos filhos de Deus, ou seja, os anjos, e o Senhor fala com ele. Então é uma outra heresia e falta de conhecimento. Outro fato é que ninguém evangeliza em língua, nem mesmo prega em língua, mas glorifica a Deus. Você pode perceber que é sempre uma mesma frase usada por quem tem este dom, nos púlpitos e na igreja em geral. Isto quer dizer que estão glorificando a Deus, usando alguma frase como louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor e assim por diante. É uma frase que glorifica o Senhor, por isso ela é repetitiva. Uma incoerência é que quando o preletor prega uma palavra de ciência, muitas pessoas dormem nas igrejas, enquanto o outro que por falar alguma frase em língua durante a pregação,
leva a igreja a uma euforia descomedida, uma verdadeira inversão de valores, irmãos. A língua pode ser usada como profecia, mas não tem valor algum na igreja se não for interpretada. Daí, quem tem este dom deve buscar de Deus o da interpretação, para que a igreja toda seja edificada. Nada de dizer que o dom de línguas é sinônimo do batismo com o Espírito Santo. Não, é uma das evidências, porque você já combate esta heresia, de dizer que quem recebeu o dom de línguas foi o único que foi batizado com o Espírito Santo. E muito menos dizer que é língua de anjo, pois a Bíblia nos orienta ao contrário. O ser humano não pode falar língua de anjo, não é? É uma outra ordem da criação de Deus. Amados, que Deus abençoe a todos. Estude sempre a palavra de Deus para que você possa ter coerência bíblica e saber, né, o que come nos púlpitos hoje. Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja sempre presente na vida de cada um dos nossos irmãos. A paz do Senhor.